Vocês sabiam que Goiás, que o Brasil, é um país que tem uma dívida educacional muito forte com a sua juventude. A média de estudos do jovem brasileiro é de 9 anos. É que ele não chega nem no ensino médio. Ele fica com uma escolaridade tão baixa que ele não consegue trabalhar, e isso é muito perverso. Por que não estudar, não continuar com os estudos? É a perpetuação da pobreza. O Brasil, ao longo dos últimos anos, tem tido uma experiência muito forte com programas de transferência de renda, mas que garante apenas o dia a dia e a cidadania, dignidade e recursos para a sobrevivência, não para a mobilidade social. Aqui em Goiás, eu comecei a provocar a minha equipe de todos os meus secretários para discutir mobilidade social. A gente não pode achar simples que o jovem, sobretudo o jovem pobre, não entra no ensino médio, não chega à universidade. Jovens que não vai conseguir um emprego com baixíssima escolaridade, emprego com baixo salário e que vai acabar se agregando em comunidades pobres, morando em bairros pobres, e a pobreza brasileira parece que ela é geracional, ou seja, ela é uma herança. Pobres herdam a pobreza de seus pais, que herdam dos seus avós. Por isso, é muito importante discutir mobilidade social. Que nada que a gente faça na área social e na área educacional pode se restringir apenas ao dia de hoje. Eu tenho que olhar para o futuro. E é o futuro que me diz que o Brasil, e sobretudo aqui em Goiás, o erro tem se perpetuado ao longo de décadas, senão séculos. Nos últimos 20 anos, a mobilidade social de Goiás foi muito baixa. Nós saímos de 9 anos de estudos para 9 anos e 1 mês. É justo com o jovem de 15, 16, 18, que deveriam ter todas as oportunidades para poder empreender, para entrar no mundo da tecnologia, para poder realizar sonhos diferenciados. Dizer para ele que lhe resta apenas a função braçais, serviçais. Isso é que nós não podemos admitir. Eles têm uma vocação. E isso é que nós precisamos de dar apoio para que eles possam, amanhã, atingir os seus objetivos. O que a gente está trabalhando em Goiás é exatamente a criação do Banco Sementes, que vou conversar com vocês aqui. Como podemos fazer desse momento uma transformação? Como repensar o nosso futuro e, ao mesmo tempo, o mundo à nossa volta? Para o governo de Goiás, a resposta está em cultivar nossas sementes. Por isso, irá lançar um banco diferente de tudo que você já viu. O Banco Sementes. O primeiro a dar incentivos financeiros ao esforço de crianças, jovens e adultos. É isso mesmo. Funciona assim, ó. Quando você se matricula na escola pública, é federado de algum esporte, ou estuda arte em escolas do estado, por exemplo. O Banco Sementes vai depositando dinheiro em uma poupança para você e a sua família. Porque o governo de Goiás sabe o valor do seu talento, da sua vontade de crescer. E também sabe que quando a gente se sente valorizado, é que vamos mais longe. E aí, qual é a sua próxima conquista? Vem semear com a gente. Banco Sementes. Seu futuro se transforma aqui. Eu não quero, para o jovem de Goiás, que sobre a ele uma profissão. Eu quero que o jovem de Goiás escolha a sua profissão. Realize o seu sonho. Avance. Tenha direito de ser o que ele quer ser. De descobrir inclusive coisa que ele nem conhece, e que ele se apaixone por essas coisas. A tecnologia tem tudo a ver com isso.
Na hora que o jovem consegue acessar tecnologia, o mundo virtual, o mundo interativo, ele vai ter a capacidade de descobrir muitas coisas que hoje ele não está tendo a possibilidade de descobrir. Os jovens ainda não têm acesso à internet, ao computador, ao Wi-Fi, e ele acaba se conformando e entrando numa inércia de que só lhe resta a pobreza como futuro. No meu debate, com toda a minha assessoria e secretariado e toda a equipe, eu não quero que sobre para o jovem apenas a pobreza. Eu quero que os jovens possam avançar, ter mobilidade social. 9 anos de estudo é muito pouco para quem pode fazer o ensino médio, para quem pode entrar numa universidade e para quem pode empreender e construir muitas outras coisas. O Banco Sementes, ele é uma estratégia que nasce desse esforço, que estimula o futuro. Então, se você, sua família, se inscrevem no Banco Sementes, que ele é de prosperidade, onde você coloca seu esforço e recebe por ele, onde você estuda e recebe por ele, mas não recebe agora, porque não é um programa de transferência de renda. Você pode receber até R$5.000 ao final de 2 anos, se você terminar o ensino fundamental, entrar no ensino médio, fazer uma formação e, sobretudo, ter a capacidade de empreender um mundo melhor. O Banco Sementes nasce com a perspectiva de que o mundo precisa ser melhor, que o jovem tem direito a ter uma vida melhor, que não precisa se resignar no mundo que lhe foi dado. Esse mundo que lhe foi dado é o mundo que a gente quer romper. O que a gente quer dar para o jovem é outro mundo. É o mundo que ele vai descobrir. É o mundo que ele vai conhecer, que ele vai entender e que vai perseguir. Eu quero, como governador, deixar como legado para a juventude a possibilidade de ir à frente e não ficar paralisado no presente, não ficar preso no passado, acreditar no futuro. O Banco Sementes é muito simples. Ele vai lá, se matricula no ensino médio, ele vai ganhar 300 sementes. Se ele passou de ano, vai ganhar mais 300 sementes. Fez um curso de empreendedorismo, mais 300 sementes. Ele pode juntar, como disse, até 3.000 sementes em 2 anos. E assim vale para quando ele se torna praticante do esporte, quando ele frequenta um curso de artes, aprende a tocar um instrumento, a pintar e a criar. E ao final de 2 anos, ele pega seus 5.000 sementes que ele conquistou com seu esforço, com seu plantio, com sua vontade e troca por reais, que é a moeda do Brasil. E com R$5.000, ele pode fazer muita coisa. Pode abrir um pequeno negócio, pode comprar equipamento, mas ele precisa conhecer tudo que ele pode fazer. O Banco Sementes é uma forma de apresentar para ele o YouTube e outras ferramentas de comunicação que muitas vezes ele não conhece ou conhece e não pode usar. O Banco Semente, repito, não é um programa de transferência de renda, é um programa de mobilidade social, em que eu quero que o jovem saia do ponto que ele está para um ponto que ele vai escolher estar. Ele pode ir muito além do que a gente pensa. Ele só precisa de oportunidade e do estímulo. E o Banco Sementes se resume em 3 pontos. Primeiro, realidade, oportunidade, estímulo. Com essas questões, ele pode alcançar resultados muito importantes. O jovem tem vontade de sair do lugar que ele está, mas ele precisa de oportunidade, estímulo, e é isso que o Banco Sementes se propõe a fazer. Nós sabemos que o mundo todo, como também o Brasil, não está vivendo um momento fácil atualmente. Para se ter uma ideia, pela primeira vez na série histórica das pesquisas brasileiras, tem mais brasileiro desocupado do que brasileiro ocupado com trabalho. A gente vive uma dura realidade, de olho no pós-pandemia do Covid-19. Mas a gente não está parado. Reuni minha equipe
e pedi uma proposta e encaminhei. Eu quero um programa de retomada forte. Eu quero reconstruir vínculos das famílias, sonhos, caminhos. Eu quero reconstruir possibilidades. Nós estamos criando uma secretaria específica para sair da pandemia, a Secretaria da Retomada. Para sair unidos, para sair com vontade de mudança. Mas não é uma secretaria de trabalho, de renda, é uma secretaria de retomada para que as pessoas possam retomar o seu caminho, seus estudos, a formação profissional, retomar sonhos para a gente mediar relações trabalhistas, para que a gente possa mediar para que as empresas não fechem, para que a gente possa organizar uma série de apoios que precisam chegar em Goiás. O governo pode muito, mas não pode tudo. A gente precisa de parceiros. E é muito bom estar aqui na Campus Party, falando com todos vocês, jovens que tiveram a oportunidade de estar aqui, que tiveram força de vontade de estar aqui, que tiveram esforço de estar aqui e pedir, sim, a ajuda de vocês. Ajuda para mudar esse cenário da juventude de Goiás, para que o Estado possa ser exemplo para o Brasil e também para a América Latina. Que você possa colaborar da forma que puderem. Nós vamos ter um aplicativo. Vocês podem dar aula de inglês para esses jovens que estão no Banco Sementes. Vocês podem falar de empreendedorismo, podem dar aula de espanhol, chinês. Vocês são do mundo inteiro. O jovem que vive aqui tem sonhos e a gente precisa dedicar a eles tempo para que o sonho dele não vire um pesadelo. Isso é possível com a parceria e com responsabilidade. Eu, como governador do estado, tenho absoluta certeza que o Banco Sementes é uma resposta muito eficiente para a mobilização das famílias e dos jovens para que a pobreza não seja um estigma e não seja uma realidade na vida eterna deles. Mas como governador do estado, preciso do apoio de empresários, preciso de pessoas físicas, preciso do apoio da juventude, preciso do apoio dos empreendedores e preciso de todos vocês que estão nesse startup. Já pensou se cada um de vocês entrar no aplicativo do Banco Sementes? O poder que isso vai ter para mudar a vida de milhões de jovens aqui em Goiás, para dar uma oportunidade para todos os goianos esquecerem que a pobreza mata e fazer com que essas pessoas reconstruam sua vida, retomem seus sonhos, seu caminhar. Eu sonho com Goiás, onde jovem tenha condições de ter o ensino médio, tenha condições de entrar na universidade, onde o jovem possa ter uma startup, onde o jovem tenha condições de empreender, onde o jovem possa viajar pelo mundo e aprender. Vocês podem ser referência para os jovens de Goiás, para que eles acreditem que a mobilidade é possível, que a pobreza pode ficar no passado e que o futuro deles pode ser muito melhor. E o futuro deles, sendo muito melhor, o futuro do mundo passa a ser muito melhor. Esses jovens precisam ter contato com o meio ambiente, acreditarem na força do meio ambiente, no saneamento básico, de como é importante preservar a água, os rios, as nascentes, as matas que a gente vive. Hoje, eles não dão tanto valor a essa questão porque eles precisam correr contra a morte, contra a violência, contra as gangues, contra as facções criminosas, o narcotráfico. Eu gostaria que o jovem de Goiás entre no debate sobre todos os temas, seja ele do meio ambiente, seja ele sobre o empreendedorismo, falar uma segunda, uma terceira língua. Eu quero que o jovem de Goiás esteja na Campus Party, acampados em barracas, porque essa pandemia vai passar. E eu gostaria que esses jovens de Goiás, com apoio da sociedade brasileira, das empresas internacionais e, sobretudo, de vocês que estão na Campus Party, possam acreditar que não tem limite para prosseguir com a vida deles. Eles são capazes de ir em frente e muito além. E eu convido vocês
a fazerem parte do Banco Sementes. Eu não quero aqui apresentar só uma metodologia ou uma estratégia que é muito bem elaborada por técnicos e por pessoas que têm o trabalho e conhecem a pobreza e estudam a pobreza. Eu não quero que vocês só conheçam, mas que participem do Banco Sementes, da forma que acharem melhor. Mas se vocês acharem que podem colaborar com recursos, façam, porque vocês vão estar colaborando com a vida de centenas de milhares de jovens que vão buscar um outro futuro, que vão acreditar num outro futuro. Não adianta falar em futuro melhor se o presente está tão ruim como está. Ainda mais agora na pandemia. Repito, nunca no Brasil teve mais gente sem trabalho do que gente com trabalho. Estou falando de um dado que mostra a gravidade que estamos vivendo. E a gente precisa de apoio. Apoio político, de divulgação, financeiro, apoio pessoal, apoio de empatia, de jovem para jovem. Eu tenho 70 anos de idade. Me preocupo com a juventude. Quero que a vida deles possa ser completamente diferente. Mas eu não sou jovem. Eu não consigo ter o mesmo diálogo que vocês conseguem ter no aplicativo. Vocês vão poder conversar com os jovens, falar sobre todos os assuntos, sobre empoderamento, sobre a política, falar sobre cinema, falar sobre tecnologia, falar sobre assuntos que só vão fortalecer a juventude deles. Uma juventude sadia, uma juventude que está se jogando para construir um futuro muito melhor e para eles e para o mundo. Eu convido você, da Campus Party, a serem sócios de um banco que não gera lucro, mas gera futuro, gera perspectiva, gera mobilidade e, sobretudo, gera um mundo muito melhor. Vem ser sócio da gente. Assina com a gente o Banco Sementes. O Banco Sementes pode começar em Goiás e se espalhar pelo mundo inteiro com a assinatura de vocês, com a participação de vocês, com a vontade de vocês ver um mundo melhor. E eu sei que vocês estão reunidos nesta Campus Party virtual porque vocês acreditam no mundo melhor. Nós aqui em Goiás também acreditamos. Vamos ficar juntos nessa construção. Vamos em frente nessa construção. Vamos trabalhar por essa construção. O Banco Sementes é o primeiro passo da retomada de Goiás depois da pandemia do Covid-19. E eu conto com vocês, da mesma forma que os jovens de Goiás contam com vocês, e eu não tenho dúvidas, vocês vão fazer grandes amigos em Goiás com a juventude daqui, porque a juventude daqui é muito legal e participativa. Falta oportunidade, falta parceria, mas neste momento a gente está pactuando oportunidades e parcerias com o futuro. Sejam bem-vindos ao Banco Sementes e venham colaborar com Goiás e venham, sobretudo, colaborar com esse mundo que vai ser muito melhor, eu tenho certeza. Como podemos fazer desse momento uma transformação? Como repensar o nosso futuro e, ao mesmo tempo, o mundo à nossa volta? Para o governo de Goiás, a resposta está em cultivar nossas sementes. Por isso, irá lançar um banco diferente de tudo que você já viu. O Banco Sementes. O primeiro a dar incentivos financeiros ao esforço de crianças, jovens e adultos. É isso mesmo. Funciona assim, ó. Quando você se matricula na escola pública, é federado de algum esporte, ou estuda arte em escolas do estado, por exemplo. O Banco Sementes vai depositando dinheiro em uma poupança para você e a sua família. Porque o governo de Goiás sabe o valor do seu talento, da sua vontade de crescer. E também sabe que quando a gente se sente valorizado, é que vamos mais longe. E aí, qual é a sua próxima conquista? Vem semear com a gente.
Banco Sementes. Seu futuro se transforma aqui.